Bom dia, queridos irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus 16, 13 a 23. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Que dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu não te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos o que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se a Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, tu és pedra para mim, uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas assim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus questiona sobre si mesmo. Que diz o povo que eu sou? Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Aí pergunta para eles, para os discípulos, então Jesus lhe pergunta: Que dizes que eu sou? E Simão Pedro lhe responde: Tu és Messias, o Filho de Deus vivo. E Jesus então exalta Pedro. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Podemos notar que Jesus aqui funda a sua igreja e coloca Pedro como o seu primeiro chefe. E ele não diz aqui que está fundando minhas igrejas, mas minha igreja. Se alguém tem dúvida de qual se trata esta igreja, é só ler, buscar no passado, na história, o ano 100, 200, 300, antes de Constantino, o que disseram os primeiros cristãos. Os santos padres, a patrística, que disse Santo Irineu de Leão, São Policarpo e tantos outros a respeito da doutrina e da igreja, antes do ano 300. Porque muita gente diz que a igreja católica nasceu no ano 300, fundado por Constantino. É só ler, buscar a história, o que diz os primeiros escritos cristãos, e nós vamos perceber quando nasceu
à igreja. E Jesus dá autoridade à igreja para aquilo que ligar na terra será ligado no céu, que será ligado no céu será ligado na terra. Aquilo que desligar na terra também será desligado no céu. Deu autoridade à igreja para dizer em seu nome, inspirada pelo Espírito Santo. E depois ele começa a dizer aos discípulos sobre a sua paixão, o seu martírio, o que deveria sofrer. Pedro, como havia sido elevado na presença de todos os discípulos por Jesus, começou a se achar. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. E Jesus repreende dolorosamente Pedro. Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço. Ao mesmo tempo que funda a igreja através de Pedro, dizendo que ele é pedra nesta igreja, depois, quando ele se coloca acima do que havia dito Jesus, Jesus o chama de Satanás. Tudo isso Jesus está ensinando Pedro, para que ele tenha a sabedoria e a força necessária para ser o chefe da igreja. Na continuidade do Evangelho, ele ficou 6 dias ao final da fila, meditando a sua conduta. Depois volta novamente a falar com Jesus. Queridos irmãos, o Evangelho nos mostra Jesus como Senhor, Deus, Filho de Deus, revelado através dos discípulos. O Evangelho nos mostra Jesus fundando a igreja, não as igrejas. Ele fundou uma só igreja. O restante quem fundou foram os homens. Jesus nos mostra que muitas vezes as pessoas, os discípulos, quando tomado pela soberba, pela arrogância, podem errar, como Pedro errou. Mas o repreendeu para lhe ensinar, porque Deus ama e corrige as pessoas, a cada um de nós. E é humildade reconhecer a correção de Deus. Deixar Deus fazer na nossa vida. Deixar Deus nos reconstruir a partir dos nossos erros, das nossas falhas, nos ensinando o caminho correto, nos ensinando o caminho da perfeição que Jesus nos convida, que o Pai nos convida. Sede perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. Se você desistiu de buscar a perfeição, retorna à busca da perfeição. E ninguém chega à perfeição se não for pela intimidade com Deus, alcançada pela oração. Obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida. Nós nos pedimos, Senhor, que derrameis sobre nós o poder do Teu Espírito Santo, nos dando a certeza da fé da Tua Igreja, curando nossos corações de toda incredulidade, curando nossos corações de todas as falsas doutrinas, curando nosso coração de toda soberba, curando nosso coração de acharmos que somos perfeitos, enquanto tanto temos que melhorar. Nós nos pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo, santificador, venha nos santificar, Senhor. Nós queremos, Senhor, orar a Ti. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Um abençoado dia a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus em oração. Nenhuma provação maior do que eu possa